Bem, pessoal, chegou a hora então de nós praticarmos um pouquinho da teoria e resolvermos algumas questões de provas de concursos anteriores. Eu quero começar então apresentando a primeira questão da nossa bateria de exercícios da aula sobre estrutura e formação de palavras. Então eu tenho aí a seguinte questão. Veja, observe as seguintes palavras retiradas do texto: desempregado, ganhar, pós-graduação, contra-cheque. Considerando o processo de formação das palavras em português, afirma-se que... Bem, o que nós precisamos observar desde o início? As três palavras que aparecem aí no comando, né, no enunciado da questão, e que receberam prefixos na sua formação, são as seguintes, ó. Olha aqui, desempregado. Pós-graduação, eu observo aqui o prefixo pós, tá? Vou colocar aqui um P, que você já identifica como prefixo. Aqui a mesma coisa, tá? E na palavra contra-cheque, eu também tenho, olha aqui, o prefixo. Concorda comigo? Então eu tenho aí, ó, três palavrinhas que receberam prefixo. Cuidado para você não assinalar a letra B, por achar que a palavra ganhar, vamos pegar a palavrinha ganhar aqui, ó. Cuidado, tá? Você pode achar que essa palavra exemplifica derivação regressiva, também conhecida como derivação deverbal. Qual é a grande dica? A dica é você se lembrar de que nesse tipo de formação de palavras, o verbo perde sua terminação e ganha vogal temática nominal. Olha aqui a terminação verbal, ó. Tá? Então vai ganhar a vogal temática nominal, que é A, E e O. Vamos colocar aqui, ó. Vogal temática nominal. Pode ser o A, pode ser o E, pode ser o U. Tá joia? Uma outra característica também é a seguinte: nesse tipo de derivação, o substantivo é que deriva do verbo e não o contrário. Então, ó, uma outra característica é o seguinte, ó. Você tem o verbo e o verbo vai dar origem ao substantivo. Tá certo? E o substantivo formado, nesse caso, como eu já falei na exposição teórica da matéria, é um substantivo abstrato. Olha aí, ó. Abstrato. E um outro detalhe é que ele vai indicar ação. Tá joia? Um exemplo é a palavra mudar. Você sabe que mudar pertence à classe dos verbos, não é? E aí você pode formar, por exemplo, muda, tá ok? Ou você também pode ter combater formando combate, castigar formando castigo, tá ok? Bem, então, com esse devido cuidado, você pode marcar a letra D como a melhor resposta.
Tá bom? A letra D é a nossa melhor resposta. Veja a letra A. Um dos vocábulos é formado por justaposição. Não é. Tá? Justaposição é composição, e aí você teria que ter radical mais radical. E nenhum deles sofrendo prejuízo. A letra B eu já expliquei. Um dos vocábulos na letra C resulta de derivação imprópria. Não. Nenhum desses vocábulos resulta de derivação imprópria, que é aquele tipo de derivação em que não há nem acréscimo e nem diminuição na estrutura morfológica da palavra. E a letra E. Dois dos vocábulos são formados por aglutinação. A aglutinação também é outro tipo de composição. Nesse caso, você teria o que? Também. Você teria um radical associado a outro radical. Tá? E na aglutinação, há prejuízo para um ou para todos os radicais envolvidos. Então, nesse caso, a melhor resposta é a letra D. Por que eu digo que a letra D é a melhor resposta? Bem, se você olhar para a palavra desempregado, você vai perceber também aqui, ó, um sufixo. Concorda comigo? Você vai perceber um sufixo. Posso até colocar aqui um Szinho, ó, sufixo. Tá? E aí surge aquela dúvida. Eu tenho a palavra, ou eu posso ter, né, a palavra emprego. E aí eu posso colocar o prefixo e formar a palavra desemprego. Mas eu também posso colocar o sufixo ado, não é? E aí eu passaria a ter desempregado. Quem foi colocado primeiro? Eu tinha a palavra emprego e formei empregado e depois desempregado, ou eu tinha a palavra emprego, formei desemprego e somente então formei desempregado? Ora, quem está numa situação de desemprego pode ser qualificado como desempregado. Então não fica muito claro, tá? Se a palavra foi formada por prefixação ou por sufixação. Tá? Aqui no enunciado, a banca diz o seguinte, ó, considerando o processo de formação de palavras, afirma-se que, na letra D, 3 vocábulos são formados por prefixação. Não dá para ter essa clareza. Na prova, obviamente, a gente também procura faturar a questão marcando a melhor resposta. Então fica aí a dica, letra D, com essa ressalva que eu acabei de fazer. Vamos passar para a questão número 2, uma questão mais simples. Os vocábulos formados sem a ajuda de um sufixo. Vamos colocar aqui, ó, sem a ajuda de um sufixo. Então, o que é preciso observar aqui, galera? Você precisa perceber as terminações e ser, né? Aqui, ó, e ser, ó, tá vendo? Sufixo. E a terminação são, olha aqui, tá? Sufixo. Dessa maneira, somente os vocábulos trabalho e imposto são formados sem a ajuda de um sufixo. Tá? Somente essas duas palavrinhas aqui, ó, não há sufixo na formação delas. Então você pode marcar a letra A sem medo de ser feliz. Questão número 3.
alternativa em que os vocábulos apresentam sufixos de significação diferente. Então vamos botar aqui, ó, sufixos de significação diferente. Rapaz, aqui ficou torto, hein? Vamos marcar aqui. Pronto. Agora vai ficar melhor. Sufixo de significação diferente. Ok. Então, qual é a análise que nós temos que fazer? Na letra A, eu tenho aqui, ó, istas e istas, são, ista, ista, ico e ico. Na letra E, obviamente eu tenho eiro, tá? Nas duas palavras. Só que o que você precisa perceber? A terminação eiro denota profissão, tá? Então vamos colocar aqui, ó, profissão, tá? Outra palavrinha também com o mesmo sentido, ofício, tá certo? Agente, alguém que desempenha a profissão ou o ofício. Exemplo, Albert. Sim, eu tenho pedreiro, vidraceiro, companheiro, tá? Ao lado de companheiro, eu posso ter aqui, ó, a palavra padeiro, por exemplo, ó. Tá bom? Padeiro. Por outro lado, esse sufixo também pode entrar na formação de adjetivos, a partir de substantivos, para indicar origem, procedência, posse, relação. É o que acontece aqui, tá? Então, com a palavra financeiro, o que eu tenho? Eu tenho um adjetivo, tá? Que se originou de substantivo para indicar relação. Então, ó, eu tenho aqui, por exemplo, financeiro, né? Que vem de finanças. Vamos botar aqui, ó, finanças. Finanças é substantivo. Tá bom? Outro exemplo. Posso ter também aqui, ó, a palavra mineiro. Olha aqui o sufixo, né? Indicando o quê? Mineiro é adjetivo. Ó. É adjetivo que vem do substantivo Minas Gerais, indicando o quê? Procedência, relação. Então, o comportamento desses dois sufixos aqui, ó, são diferentes, são distintos, tá ok? Aqui, ó, eu tenho substantivo, tá joia? Então, o gabarito da questão número 3 é a letra E, tá? Agora sim, a questão número 4. Assinale a alternativa que mostra um vocábulo do texto formado sem a ajuda de um prefixo. É importante, na hora da prova, a gente ressaltar
alguns detalhes, ó, sem a ajuda de um prefixo. Tá aí, tá? Bom, o que nós podemos dizer? Apenas a palavra internação não apresenta prefixo. Tá? Internação, tá aqui, ó. Apenas ela não apresenta prefixo. Essa palavra recebeu o que? O sufixo nominal, né? Albert, o que é um sufixo? Olha aí, ó. O que é um sufixo nominal? Ora, bolas, é aquele que forma, por exemplo, um substantivo. Concorda comigo? Você tem aqui a palavra internar, né? Ó. Internar. E aí você tira a terminação verbal e coloca o sufixo nominal. Nas demais palavras, nós observamos os seguintes prefixos. Na letra A, o des, tá? Impróprio, o in, indicando negação, contrário. Na letra C, nós temos o prefixo ante, indicando anterioridade. E na letra D eu tenho o prefixo des. Tá joia? Todos esses casos aqui eu tenho prefixo. Tá bom? Então o gabarito está confirmado. Pode marcar aí, ó, o xizinho. Letra E. Questão 5, galera. O que diz aqui a questão número 5? A USP acaba de divulgar estudo advertindo que a poluição em São Paulo mata o dobro do que o trânsito. Nesse trecho do texto 1, o segmento acaba de divulgar estudo. Vamos ressaltar aqui, ó, o segmento acaba de divulgar estudo. Poderia ser substituído por um termo menos extenso, com a ajuda de um prefixo ou sufixo. Estudo recém-divulgado. Né? Eu tenho aqui, ó. Olha a terminação. A frase abaixo, em que esse mesmo processo foi feito de forma inadequada. Ou seja, ele quer o erro, né? Ele quer o erro. O que nós podemos perceber aqui? Em primeiro lugar, você precisa reparar que a palavra recém-divulgado foi sim constituída com o emprego do prefixo recém, como eu já ressaltei aqui para você, ó, tá? Prefixo, que indica algo que é recente. Todos os demais prefixos apresentados nas alternativas correspondem às respectivas ideias transmitidas e foram bem empregados, com exceção de retro, aqui na letra D, ó. Vou marcar aqui para você, com exceção de retro, ó, tá? Não há uma correspondência. O problema aqui não tem a ver com a ausência do hífen, tá bom? Já a palavra formada realmente não precisa dele. Agora, o erro, querido, está no fato de que retro significa algo anterior, tá? Então, ó, retro indica algo anterior, tá
bom? Movimento para trás. Qual seria o correto? De acordo com a informação aqui, ó. As autoridades precisam fazer análises de si mesmas. Tá vendo aqui? Então, qual é o prefixo correspondente que deveria entrar na formação da palavra? Seria o prefixo alto. Então, como é que a gente escreveria? Alto, né? Um ozinho aqui, ó. Alto. Análise. Olha lá. Autoanálise. Como são as autoridades que precisam fazer análises, então é autoanálises no plural. Tá bom? Esse seria o prefixo correto. Nos demais casos, está tudo batendo, ó. Re. Olha o prefixo aqui, ó. Indica o quê? Novamente, né? Lido de novo. Eu tenho aqui o prefixo ante. Ó, ante. A passeata carregava uma faixa contrária ao transporte público. Então, ó, dando ideia de contrariedade. Correto também. Os automóveis foram valorizados acima do normal, ou seja, acima de. Então, ó, é hiper. Olha aqui o elemento aqui, hiper. Olha aqui, certinho. Na letra E, o Congresso votou um projeto a favor de carros elétricos. Então, ó, indicando favorecimento, a favor, é o que? Pró carros elétricos. Bom, então, assim sendo, a letra D está correta. Ok, galera? Bem, eu espero que você esteja indo muito bem até agora, tá joia? Vamos dar uma pausa aqui. A gente molhar um pouquinho a garganta. Ninguém é de ferro, você sabe disso, né? Então eu espero que você esteja indo muito bem em atenção aí às explicações teóricas até o momento. Bem, assim sendo, vamos passar para a sexta questão. Olha aí, sexta questão. Diz assim: a alternativa em que todas as palavras são formadas pelo mesmo processo de formação. Então veja, ó, todas as palavras, mesmo processo de formação. Então o que eu tenho na letra A? Veja, as palavras são formadas pelo processo de sufixação. Eu tenho aqui, ó, dade, e eu tenho aqui uso. Repare que o examinador não está exigindo o mesmo sufixo, ele está exigindo o mesmo processo. E quanto a isso, responsabilidade, musicalidade, defeituoso, são palavras formadas pelo processo de sufixação. O que você observa aqui também? Ó? Olha que interessante. Sabe o que é isso aqui? É a nossa famosa vogal de ligação. Ó. Vou botar aqui, ó, VL. Tá? Vogal de ligação. Tá joia? Na letra B, o que nós temos? Sufixação. Veja, ó, sufixação. O que mais? Incorruptíveis. Eu tenho prefixo e sufixo. Tá?
Albert, eles foram empregados ao mesmo tempo? Não, porque eu posso ter simplesmente a palavra corruptível ou corruptíveis no plural. Então, esse processo de formação é conhecido realmente como prefixação e sufixação. É diferente da parassíntese ou da derivação parassintética. Na letra B, eu tenho aqui, ó, o verbo fazer e o prefixo des. Então a palavra é formada por prefixação. Na letra C, mais uma vez eu tenho, olha os dois elementos aqui, ó, prefixo e sufixo. Isso aqui é parassíntese? Não. Por quê? Eu posso ter simplesmente desleal e também posso ter lealdade. Depois, a palavra colunista. Eu tenho aqui, ó, o sufixo ista. Tá? Sufixo ista. Vamos consertar aqui. Sufixo ista. E na palavra incrível, eu tenho o prefixo que indica negação, né? Ausência. É o in. Confere? Na letra D, agora sim, veja, eu tenho prefixo e eu tenho sufixo. Porém, agora o caso é de parassíntese. Vamos deixar isso bem claro para você, ó. Por que parassíntese? Porque agora, se eu tirar o prefixo, por exemplo, eu não vou ter na língua portuguesa a palavra noitecer. Não existe. Então, obrigatoriamente, eu tenho que empregar prefixo e sufixo simultaneamente. Na palavra festeiro, eu tenho aqui, ó, o sufixo eiro. Na palavra infeliz, eu tenho aqui o prefixo, dando ideia também de negação, né? Na letra E, eu tenho prefixo, ó, re, e tenho o sufixo. É um caso de parassíntese? Não. Eu vou botar até aqui a setinha, que é para você não se confundir. Tá legal? Vou botar aqui a setinha, ó. A parassíntese está sendo apontada para anoitecer e não para a reeducação. Reeducação é prefixação e sufixação. Experimenta tirar o prefixo. Eu tenho educação. Dignidade. De novo apareceu aqui para mim, ó, o sufixo, tá? E agora sim, enriquecer. Prefixo, sufixo. Tá joia? Aqui eu tenho o que mesmo, hein? Só para lembrar, o radical da palavra. Tudo bem? Experimenta tirar, por exemplo, o prefixo. Não existe na língua portuguesa enriquecer. Não existe. Então, pode marcar, sem medo de ser feliz, a letra A como gabarito da questão número 6. Questão 7 agora. Olha aí. Dá uma olhada. Tá? Faz a sua análise aí, ligeira. Pronto para marcar o gabarito? Já deu tempo? A palavra do texto 4, gente, texto 4. Cadê o texto 4? Pelo amor de Deus, o texto 4 é totalmente dispensável para a resolução da questão. Tá joia? Então ele quer o que? Apresenta processo de formação diferente dos demais. O que eu tenho aqui? Com exceção da palavra descarga, tá? Descarga, com exceção dela, o
que é formada por derivação prefixal, olha aqui, ó. Tá? Eu tenho então aqui, ó, derivação prefixal, tá? As demais palavras são formadas com acréscimo de sufixo. Então eu tenho aqui, ó, inho, tá? Sufixo. Eu tenho bombeiro, sufixo. Eu tenho sofrimento, olha aqui o sufixo. E eu tenho sanitário, mais uma vez eu tenho aqui o sufixo. Sem medo de ser feliz, Albert, posso marcar a letra B? Claro, querido, fique à vontade, ó. Não só pode, como deve, tá bom? Questão número 8 agora. Veja, a palavra formada por processo de formação originalmente diferente. Então, ó, ele quer um processo diferente dos demais. O que eu tenho? Vamos lá. Com exceção da palavra desenvolver. Presta atenção aqui nessa palavrinha aqui, ó, que é primitiva. Então, aqui eu tenho uma palavra primitiva. Tá joia? As demais são formadas por derivação sufixal. Tá? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, a palavra saber mais a terminação doria. Na palavra realmente, o que eu tenho aqui? Real, adjetivo, e o sufixo mente. Você deve se lembrar que o sufixo pode alterar a classe gramatical da palavra. Concorda? Real, adjetivo. Realmente, advérbio. Pega o bizu aí. A palavra excepcional. Qual é o comportamento dela? Eu tenho, por exemplo, ó, excepcionar, ok? Mais a terminação, ou se você preferir, o sufixo ao. Tudo bem? Personalidade. O que eu tenho? Personalizar, não é? Mais a terminação dade. Tá ok? Então, realmente, o gabarito aqui é a letra C. Por quê? Palavra primitiva. Questão 9. O que nós temos? Vamos lá. O vocábulo abaixo que é formado pelo processo de parassíntese. Então, ó, só recapitulando, eu tenho que ter aqui, ó, prefixo e sufixo. Eles têm que ser colocados simultaneamente. Eu não posso retirar nenhum nem outro, sob pena de perder o registro da palavra no nosso vocabulário, né? Então, na parassíntese, tanto o prefixo quanto o sufixo são imprescindíveis à formação da palavra. Como eu já falei, eles devem ser acrescentados simultaneamente. Tá joia? Isso vai ocorrer na palavrinha desalmado. Tá? O que acontece aqui? Eu tenho o prefixo des, ó, e o sufixo ado. Tá joia? Eles não podem ser retirados, tá? Eles têm que permanecer aqui, ó, amarrados, juntinhos. Tá joia? O que acontece na primeira opção?
Aqui nós temos uma derivação prefixal. Olha aqui o prefixo, ó. Tá? Então aqui eu tenho uma derivação prefixal. Tá bom? Na palavra inconstitucional, que é na letra B, a gente nota a presença de prefixo e sufixo. Porém, olha o que ocorre. Eles não foram empregados necessariamente ao mesmo tempo. Tá? É possível, por exemplo, extrair o prefixo in. Isso aqui é um prefixo. E eu posso dar ocasião à palavra constitucional. Tá joia? Aqui eu tenho o meu sufixo. Tá? Aqui. Na letra C, ocorreu derivação sufixal. Olha aqui o meu sufixo. Tá? Na palavra embarque. Bacana, hein? Bacana a palavra embarque. O que eu tenho aqui? Em primeiro lugar, embarque. Reparem, eu tenho um substantivo abstrato, não é mesmo? Olha que interessante. O que mais? Esse substantivo abstrato indica ação. Embarque é a ação de embarcar. Então, veja, tudo isso vem da palavra embarcar, certo? Houve aqui, ó, a perda do finalzinho da palavra, né, desse elemento final aí, e o verbo então deu origem ao substantivo embarque. Então o que eu tenho na verdade na letra D de dado? Eu tenho aqui o que nós chamamos de derivação. Tome nota aí, querido. Regressiva. Tá joia? Bom, finalmente a questão número 10. Olha aí. Eu espero que você esteja se saindo bem. Tá? Nós estamos na última questão desse bloco de exercícios. Então, vamos fechar com chave de ouro esse bloco? Vamos lá? Então vai. O que diz aí? No título dado à crônica Brasileiro Homem do Amanhã, a palavra sublinhada está empregada fora de sua classe gramatical. Ou seja, isso é importante, ó. Fora de sua classe gramatical. Isso é conhecido como derivação imprópria. A frase em que ocorre o mesmo tipo de derivação, então, que é mesmo tipo de derivação, que é derivação imprópria, tá? Então vamos fazer a análise. Olha só, mais uma vez, aqui o texto é desprezível, tá bom? Por favor, não vamos criar caso com ele, porque ele não nos faz falta. Você precisa notar que o vocábulo amanhã foi substantivado com o emprego do artigo o. O artigo está aqui, ó. Olha o artigo aqui. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho a contração da preposição de com o artigo o. O artigo tem a propriedade de substantivar toda e qualquer palavra, tá certo? Então, amanhã deixou de ser advérbio para ser substantivo. Esse mesmo processo de formação de palavra ocorre na primeira alternativa, com as palavras bem, olha aqui, ó, bem, era um advérbio, mas olha o que aparece aqui, artigo, mal, era advérbio,
que apareceu aqui? O artigo. Bom, originalmente era o quê? Adjetivo. O artigo transformou a palavra em substantivo. Mal era o quê? Adjetivo. O artigo substantivou a palavra. Tá joia? Perceba que nesse tipo de derivação não ocorre nem acréscimo e também não ocorre a redução da palavra. Tá ok, galera? Tranquilo até aqui? Então, pessoal, olha aí. Muito obrigado, tá, por nos acompanhar até este momento, mas precisamos partir para o próximo bloco, porque lá nós faremos mais exercícios, tá bom? Vejo você no próximo bloco então.